Oi, oi pessoal! Estamos ao vivo para a primeira live, então, de 2022. Tô aqui ó, de branco, justamente para comemorar essa virada de ano. Antes de qualquer coisa, meu nome é Mary Hesler, eu sou fisioterapeuta, instrutora de Pilates, treinamento funcional, pós-graduei em medicina tradicional chinesa, bailarina profissional de danças árabes desde 2007, diretora do grupo Gawase e criadora do método do projeto Physiobelly Dancer, que é a fisioterapia em prol da dança do ventre. O que a gente vai falar hoje é sobre a iniciação da dança do ventre de uma maneira um pouco diferente da que vocês podem vir conhecer. Eu vou trazer um pouco dos conhecimentos da fisioterapia para a gente introduzir na iniciação da dança do ventre. Porque é como eu já falei para vocês várias vezes, o início da dança do ventre, ele é o mais importante. Porque é onde a gente vai estar formando o nosso aluno para ele evoluir de forma segura e preventiva. Então, não adianta a pessoa querer pular etapas, querer estar lá na frente, fazer um movimento mais avançado, mais difícil, se a gente não tem essa base bem construída. Então, o assunto que a gente vai falar hoje, a gente vai voltar. A gente vai voltar lá pro início, para a primeira, segunda, terceira aula, quarta aula de dança do ventre, ensinando de forma pela consciência corporal. Como é que a gente pode iniciar a dança do ventre com uma consciência corporal um pouco mais aprofundada, fazendo com que o nosso aluno não só execute os movimentos, mas ele sinta como este movimento ele é executado. Porque o que acontece? Não adianta simplesmente a gente estar numa sala de aula com o professor, a professora lá na frente, os alunos lá atrás, todo mundo de frente para o espelho, e o aluno querer repetir movimentos, né? Como a gente faz na maioria das vezes. Quando a gente fala de alunos iniciantes que estão começando na dança do ventre, a gente precisa fazer com que eles entendam, sentir a musculatura que faz o movimento acontecer. Isso, é claro, eu tô puxando para a dança do ventre, mas isso pode ser feito em qualquer área de atividade física, até dentro da própria fisioterapia, quando a gente tem algum lesado medular, alguém que sofreu algum acidente, a gente quer fazer então com que esse meu paciente ou meu aluno ele volte a fazer determinado movimento. A gente não vai simplesmente pedir para ele fazer o movimento, porque ele perdeu esse engrama motor que se cria para realizar o movimento. Quem não viu a live de aprendizagem motora que eu fiz com a minha avó, com a doutora Marta Hesler, tá aqui no Instagram, tá no YouTube também. Vejam, porque é uma aula recheada de conteúdo e que eu venho trazendo, então, um pouco de complemento do que ela falou agora na parte prática dentro da dança do ventre. Bom, vamos para a prática, então. Deixa eu colocar meus olhos e vamos nós. Bom, a gente vai começar, então, hoje falando com alunos que nunca dançaram. Então, não adianta pegar aquele aluno que já dançou há, 5, 6 anos atrás, que não adianta porque ele já vai ter memória muscular. Aqui hoje a gente vai criar memória muscular nesse aluno novo. Vocês viram meu dedinho? Meu dedinho arrasando aqui. Pra quem não sabe, eu perdi minha unha nesse meio tempo de final de ano, mas estamos aí, tá? Bom, voltando, recapitulando. A dança do ventre, eu comparo muito a dança do ventre com o balé, tá? Por quê? Porque a dança do ventre, ela trabalha musculaturas muito focadas no nosso corpo. Então, eu tenho a dança do ventre, ela é sim uma atividade de fortalecimento físico focada. Então, eu posso, claro, tenho essa opção de trabalhar a dança do ventre de forma aeróbica, de forma mais... como é que eu posso dizer pra vocês? Treinando mais mobilidade ou treinando mais flexibilidade e também fortalecimento físico.
A dança, a gente não tem como olhar para a dança do ventre sem fazer esse fortalecimento físico focado. É claro que depois, quando a gente vai evoluindo um pouco mais, né, ao longo da nossa evolução dentro da dança do ventre, a gente consegue ter essa consciência corporal para separar cima, baixo, cima, meio e baixo. Só que quando a gente está com o nosso aluno lá no início, a gente não... Ele não tem essa memória, ele não tem essa vivência, nada na vida dele fez com que ele entendesse que as partes do corpo elas podem ser separadas. Então, seguinte, vamos começar com as possibilidades musculares. Gente, eu vou fechar os comentários, certo? Se vocês tiverem algum comentário específico, eu peço que vocês mandem aqui na caixinha, aqui embaixo, no ponto de interrogação, que eu vou sanando essas dúvidas de vocês ao longo do tempo, tá? Bom, vamos lá. Possibilidades musculares. O que é possibilidades musculares? Esse é um nome que eu criei para fazer vocês entenderem de uma forma mais prática e mais palpável isso que eu quero que vocês entendam. Deixa eu colocar meu lenço de quadril, porque daí vocês conseguem analisar o que eu estou fazendo. E vocês, como passaram a virada de ano? Todo mundo muito bem? Vocês viram que eu tô preta, né? Eu sou descendente de índio, eu tava falando até agora mesmo, faz pouco tempo, com a minha amiga. E a gente, que é descendente de índio, quando vai pro sol, a gente volta vermelho, né? Bom, seguinte. Possibilidades musculares. Então a gente vai, primeiro de tudo, meu aluno entrou em sala de aula, tá? Não vou entrar na parte de avaliação postural e tudo mais, que isso aí são coisas que a gente já passou aqui no Instagram. Mas eu vou começar a trabalhar com ele, fazendo ele sentir as musculaturas. Então, por exemplo, na dança do ventre a gente tem um trabalho muito grande. Hoje eu vou me focar no quadril. Essa é uma live que eu poderia fazer diversas e diversas vezes, porque a gente poderia fazer por cada parte do corpo. Mas eu vou pegar o quadril como exemplo para vocês. Em primeiro lugar, a gente precisa mostrar para o nosso aluno que ele tem musculatura. Mary, que coisa idiota. Mas pois é, a gente tem que começar lá do início. Por quê? Porque os movimentos de dança do ventre, eles só são executados de forma correta quando são ativadas musculaturas corretas. A gente pode sim fazer uma batida de quadril sem contrair glúteo, tá? Por isso que eu tô focando aqui um pouco pra vocês. Qual é a diferença entre eu fazer uma batida de quadril contraindo e não contraindo o glúteo? Principalmente por conta da minha segurança, da minha prevenção de atividade e de lesão, né? Se eu fizer só uma batida de quadril sem ativar a minha musculatura de glúteo, eu tenho muito mais perigo e probabilidade de daqui a uns 5, 6 anos o meu aluno acabar gerando bursite trocantérica, tendinite ou fratura por estresse na cabeça do fêmur. Eu já tive fratura por estresse e eu vou dizer pra vocês que não é uma coisa muito boa. Então, a gente precisa entender que cada movimento da dança do ventre, ele pede uma ativação muscular correta. Só que como é que eu vou chegar pro meu aluno e vou falar pra ele que ele precisa fazer a ativação correta da musculatura de glúteo médio, se ele nem sabe onde fica glúteo médio e muito menos sabe como contrair o glúteo médio? Vocês conseguem compreender? Às vezes a gente quer dar um passo lá na frente, mas calma. Volta, porque o seu aluno, antes de tudo, ele precisa entender que ele tem um corpo. Esse corpo ele é constituído por musculaturas, tendões, ligamentos e fáscias. E este corpo ele dança. Só que ele dança eu não quero usar palavras difíceis para vocês. Ele dança junto com as minhas movimentações, junto com as minhas musculaturas e todas essas estruturas que eu citei para vocês. Então, é o seguinte. Vamos pegar o quadril como exemplo. Eu vou chegar no meu aluno e vou falar assim, olha, antes de qualquer coisa eu vou te pedir
Então, para contrair os dois glúteos e relaxa. Olha só o que eu estou fazendo. Contraio os dois glúteos. Eu estou esmagando uma nádega contra a outra e relaxando. Contrai e relaxa. Contrai e relaxa. A gente pode usar formas lúdicas de fazer isso. Por exemplo, tu tá morrendo de vontade no banheiro, aí tu tem que segurar o xixi, segurar o número 2 e tranca, né? Contrai os glúteos. Posso fazer isso de diversas maneiras, posso fazer isso deitado, posso fazer isso em pé, mas tem que sentir, tem que mostrar para o aluno de vocês que ele tem essa ativação muscular. Quero que vocês façam junto comigo esse exercício para vocês irem descobrindo as possibilidades de corpo que a gente tem no nosso corpo, possibilidades de ativação muscular, porque é muito difícil a gente fazer uma ativação muscular sozinha. A gente faz essa palavra que eu queria falar. A gente faz uma ativação muscular em sinergia. O que é sinergia? Ao mesmo tempo, com outras musculaturas. Então, no momento em que eu peço para o meu aluno fazer, calma, que a gente vai chegar lá, para vocês entenderem onde é que a gente vai. Aqui eu tô começando do início. Quando a gente pede para o nosso aluno contrair o glúteo e soltar, eu quero que vocês façam isso para vocês sentirem que a nossa parte interna de coxa, ela também contrai. Então não tem como fazer uma contração de glúteo sem fazer uma contração de adutores, que é essa musculatura interna de coxa. Analisem a minha perna, relaxada, contraída. Relaxada, contraída. Aqui eu não estou pedindo para o meu aluno fazer nem encaixe nem desencaixe. Vocês conseguem perceber? Eu estou pedindo para o meu aluno para ele fazer a contração de determinada musculatura. Então, por exemplo, não sei onde é que está o glúteo. Toca no seu aluno. Isso aqui é glúteo, ó. Qualquer coisa você pede para o seu aluno tocar nos seus glúteos e, ó, contraiu, soltou. Contraiu, soltou. Isso é o início de tudo. Então eu preciso que o meu aluno ele tenha essa consciência corporal de contrair ou ativar ou relaxar, a gente já vai chegar lá, determinada musculatura, porque esta musculatura é quem vai fazer o movimento acontecer. Vocês repararam que só de eu pedir para o meu aluno contrair e relaxar o glúteo, olha o que automaticamente acontece com a minha lombar. O que automaticamente começa com a minha lombar? A minha lombar, a minha pelve, ela automaticamente começa a fazer uma anteroversão e uma retroversão pela ativação correta da musculatura. E relaxo. Diferente se eu pedisse para o meu aluno realizar o movimento de encaixe e desencaixe sem ativação muscular correta. O que aconteceria com o meu aluno? Ele faria isso aqui, ó. Por quê? Porque o aluno ele tá vendo o que tu tá fazendo, mas não de forma consciente. Ele tá tentando repetir o movimento, ele tá tentando copiar o movimento. Então é muito mais fácil vocês ensinarem o aluno de vocês os movimentos a partir da ativação correta da musculatura do que simplesmente fazer ele copiar o movimento, porque ele não vai criar esse engrama motor que leva para a musculatura entender e conseguir fazer esse movimento sozinho. Quem aí nunca fez a aula maravilhosa, foi lá, aprendeu o movimento, aí agora a professora sai da frente do espelho e fala assim, continuem. Parece que dá um bug cerebral. Ó, como é que se chama? Confirmou. Não, eu vou tirar os dois, né? Que agora vai ficar uma desgraça aqui. E por quê? Porque ele não criou esse engrama motor para mostrar, para ensinar com que o corpo sozinho realize o movimento, certo? Vamos passar um pouco mais pra frente. Seguinte, a gente precisa depois disso, depois de entender que o nosso corpo ele contrai, ele relaxa, a gente vai separar o nosso corpo em 3 níveis.
Isso é uma coisa que a gente usa muito na fisioterapia e que eu também aprendi no curso de formação profissional com a Camília. Então, eu tô dando aqui os créditos pra ela porque clareou muito a ideia quando ela veio com essa ideia pra gente e ficou muito mais fácil de entender e ensinar para os nossos alunos. Nós temos que separar o nosso corpo em 3 partes. Uma parte é peito, braço, cabeça. Então, daqui para cima é uma parte. Abdômen e quadril é a segunda parte. E os pés, joelho e perna para baixo é a terceira parte. Então, num corpo de bailarina de dança do ventre, bailarino de dança do ventre, o nosso corpo ele é dividido em 3 partes. Por quê? Porque nós temos movimentos só de braço, de mão, de cabeça. Nós temos essa separação. Depois a gente também tem a separação dos movimentos de quadril. Sem mexer, meu pé tá, ok, ele tá saindo do chão. Poderia fazer sem mexer as minhas pernas, só o quadril. E também, então, tenho a terceira, que é quando eu uso os meus deslocamentos para fazer o movimento que eu quero fazer. Então, a gente tem que entender, tem que mostrar para o nosso aluno que o corpo ele é dividido em 3 partes. Superior, parte de cima, média e inferior, que é a parte das minhas pernas, joelhos e pé. Isso vai ficar muito mais fácil na hora de ensinar o movimento para ele. Por quê? Quando a gente está trabalhando, vamos pegar um movimento de braço, tá? Quando a gente está trabalhando o movimento de braço com o nosso aluno, a gente não quer que ele mexa quadril ao mesmo tempo. Só se for a tua intenção de fazer isso. Mas, na dança do ventre, a gente tem esse corpo segmentado. Justamente é por isso que torna a dança do ventre uma dança muito chamativa, uma dança difícil, porque não é fácil. Por quê? Porque a gente tem essa dissociação corporal. Conseguindo mexer parte de cima, parte de baixo, sem mexer a outra estrutura. Então, antes de tudo, trabalha com o seu aluno. Parte 1, tá? Braço, braço. Não precisa ensinar técnica de braço nos primeiros dias para o seu aluno. Só faz ele sentir que ele pode e deve mexer a parte de cima sem interferir nas partes abaixo. Eu posso mexer no meu pé sem mexer no meu quadril. Eu posso mexer no meu quadril sem mexer na minha parte de cima e sem mexer o meu pé no chão. Então, primeiro, mostra as possibilidades para o seu aluno de que o nosso corpo ele é separado em 3 partes. Agora, a partir disso, a gente pode começar trabalhando com ele coisas do dia a dia. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele dançar. Eu já fiz isso com as minhas alunas que estão aí sabem bem disso, é uma aula muito legal que eu faço, que é colocar uma música e elas só podem dançar com a primeira parte. Então, elas só podem dançar com os braços, cabeça e ombro. É difícil? É difícil porque o nosso repertório ele fica menor, mas isso é uma ótima experiência para o seu aluno conseguir criar essas possibilidades dentro do nosso corpo. Então, parte superior. Pede para ele dançar, interpretar a música só com a parte de cima. Mary, mas o meu aluno ele não dança. Ele está iniciando agora. É como eu falei, não precisa pensar em técnica agora. Pensa em ele escutar a música e saber as possibilidades que ele tem de usar o próprio corpo dele para ler a música. Então, meu aluno tá aqui, nunca dançou na vida. Você vai colocar uma música para ele e vai falar assim, ó. Dança da forma que tu quiser dançar, só utilizando uma parte. Ele vai estar aqui, ó. Ou, é porque eu danço dança do ventre, né? Mas daí a gente pega todos os movimentos de dança do ventre pra dançar aqui. Mas ele não dança. Então, ele vai lá em cima, lá embaixo, abre, fecha,
leva lá do lado, leva lá do outro, como ele se sentir mais à vontade. Ok, entendeu isso? Congelou a parte de cima. Agora ele só pode usar o quadril para ler essa música da maneira que ele quiser, deixa seu aluno à vontade. Pior coisa que tem é a gente começar com o aluno iniciante já botando sequência, já botando movimento, já botando cópia. Não precisa, faz ele entender o movimento, faz ele atender a ativação muscular, para depois você começar a colocar ele a repetir o que tu tá pedindo. Eu sempre termino as minhas aulas dançando. Por quê? Porque a pessoa que está inscrita na minha aula, a pessoa que vai até a minha aula, ela quer ver o quê? Ela quer dançar. Então ela não está muito focada, principalmente no início, aprender técnica, tá? É claro, técnica tem que ter, mas você também tem que dar o que o seu aluno quer, que é dança. Então você passa ali os seus 40 minutos da sua aula fazendo essa consciência corporal nele, de contrair o que tem que contrair, mexer onde tem que mexer, e depois no final, que eu vou passar aqui pra vocês, depois no final a gente introduz então uma sequência, porque daí ele já vai ter passado pro corpo dele como é que essa informação ela é processada. Então, segurou a parte de cima. Maria, agora você só pode ler a música com o quadril. Ai, meu Deus do céu. Tá, ó, ela vai fazendo do jeito que dá, ó. Ela não tá dissociando porque ela não sabe disso, mas ela sabe que ela não pode mexer uma parte. Deixa ela se virar, deixa ela entender, deixa ela conseguir sentir as possibilidades que ela tem no corpo. Nada fazendo muito focado em movimento de dança do ventre. Entendeu? Faz agora os pés marcarem a música. Tararam, tum, tararam, tum, tararam, tum, tararam, tum. Não estou usando o movimento de parte de cima, nem quadril, nem acima. Só estou usando os meus pés para marcar a música, o ritmo ou o que ele preferir. Deixa ele livre. Vamos passar um pouco à frente. A diferença entre ativar, contrair e relaxar. Eu já falei isso aqui diversas vezes, mas eu vou continuar repetindo isso porque isso é muito importante. Principalmente na dança do ventre. Isso é uma coisa que ao longo do tempo eu já venho mudando um pouco nas minhas próprias aulas de Pilates, porque o Pilates e a dança, não sei se vocês sabem, esses dias até estava conversando com uma seguidora aqui, que ela descobriu o Pilates e achou o Pilates a coisa mais maravilhosa da vida dela. Que ela viu que acrescenta muito na dança, né? Não sei se você sabe, mas o Pilates tem muita interferência do balé. Então é por isso que, pra mim, no meu ver, todo bailarino deveria fazer Pilates. Porque ele é, pra mim, a atividade mais completa pra quem é bailarino e quer ser bailarino profissional. Bom, voltando, que eu fui lá e voltei. Seguinte, contrair, relaxar e ativar. Qual é a diferença e por que eu preciso saber disso, você profissional de dança do ventre? Pelo seguinte fato, quando a gente contrai alguma coisa, eu vou pegar meu abdômen como exemplo. Quando a gente contrai alguma coisa, é a palavra contrair, diminuir, juntar, aproximar. Esses são os sinônimos da palavra contrair. Então, quando a gente fala em contração de alguma coisa, eu tô aproximando a origem da inserção do meu músculo. Então, quando eu falo pro meu aluno assim, contrai abdômen, ele vai automaticamente fazer isso aqui, ó. Errado ele não tá. Só isso que eu tenho pra falar pra você. Errado ele não tá, porque ele fez exatamente o que você pediu. Mas a gente não quer que ele também fique relaxado, porque relaxado fica com a barriguinha aqui, né? A gente quer que ele mantenha a musculatura ativada. Então, é com tônus muscular, eu estou fazendo uma ativação muscular, mas eu não estou fazendo um movimento de contração. Eu não estou fazendo que a origem da inserção ela se junte. Eu estou fazendo, sim, com que ela ative o tônus muscular, certo? E como é que, então, os movimentos eles vão sair a partir disso? Porque é o seguinte, se eu pedir para o meu aluno deixar o abdômen relaxado, é uma coisa. Se eu pedir para ele agora assim, ó, mantenha ele relaxado e agora eu quero que... Olha só a diferença de abordagem que eu tô dando para vocês. Aqui eu vou fazer um
encaixe de quadril, tá? Como a gente fala, né, na dança do ventre. O encaixe de quadril, eu chamo de contração abdominal, que é quando a gente faz essa contração de abdômen. Não é tanto no meu quadril, mas é mais abdominal. Quando eu falo pro meu aluno assim, ó, deixa o abdômen bem relaxado e agora contrai ele na maior força que você tiver. Ele vai fazer assim, ó. E volta. Relaxa e contrai, 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 contrai. Aí sim, você está começando a trabalhar com o seu aluno consciência corporal dessa musculatura de abdômen para ele sentir que ele tem a possibilidade de manter relaxado, contraído ou ativado. Eu tô pegando movimentos iniciais da dança do ventre. Eu não tô fazendo junção de movimento, tá? Porque tudo parte disso. Todos os outros movimentos da dança do ventre partem dessas ativações musculares. Então, se eu quiser fazer, vamos pegar agora o glúteo, tá? Aqui, o meu glúteo, ele tá ativado, porque senão eu nem estaria em pé, né? Mas agora eu vou contrair o meu glúteo. Agora eu vou relaxar o meu glúteo. Agora eu vou ativar o meu glúteo. Vocês estão entendendo? Então eu posso fazer, por exemplo, eu vou chegar aí um pouco mais à frente, eu posso fazer a minha batida lateral, como eu falei antes, lá no início, sem fazer a contração de quadril, de glúteo. Só levando meu quadril para um lado e para o outro. Agora eu vou falar para ele assim, contrai o glúteo na hora de ir pro lado. Só que ele precisa, antes de qualquer coisa, entender que ele tem glúteo e depois ele entender o que é contrair. O que significa contrair dentro do corpo dele para ele conseguir fazer esse movimento. Bom, nas partes do movimento, a gente tem espaços que a gente pode usar. Tô comendo pano aqui. Espaços que a gente pode utilizar para fazer esses movimentos. A gente pode utilizar frente e trás, como no encaixe e desencaixe. No encaixe e desencaixe a gente faz bastante isso. Anteroversão para frente, retroversão para trás. Então eu estou utilizando do meu espaço à frente e o meu espaço atrás. Posso fazer isso com o meu peito? Posso. Posso utilizar o meu espaço à frente e posso utilizar o meu espaço atrás. Então você primeiro explicou para o seu aluno que ele tem possibilidades de espaço. Eu tenho esse espaço à frente e tenho esse espaço atrás. Eu posso usar meus braços para fazer isso? Posso à frente e posso atrás. Eu posso à frente e eu posso atrás. Frente e trás. Depois de frente e trás, eu tenho cima e baixo. Vamos pegar o quadril? O quadril é ótimo para demonstrar isso aqui. Eu tenho quadril acima, quadril abaixo. Quadril abaixo, quadril acima. Então, eu estou trabalhando com o meu aluno baixo e cima. Ok? Então, eu tenho frente, trás, baixo e cima. Já temos 4 espaços que eu posso utilizar com o meu aluno. Antes de ensinar qualquer passo, eu tô só mostrando pra vocês as possibilidades de coisas pra gente engatinhando e conseguindo construir a nossa aula e que o nosso aluno entenda a dança do ventre de uma forma mais fácil, tá? Não só mais fácil, mas de forma mais correta, porque é pela musculatura e não só por cópia de movimento. Depois de cima a baixo, a gente tem um lado e outro. A gente tem as nossas laterais, quando a gente usa principalmente nosso alongamento lateral de quadril, eu tenho as minhas lateralidades. Eu posso usar lateralidade também com a minha perna, eu posso usar lateralidade com o meu braço, eu posso usar lateralidade com a minha cabeça, eu posso usar lateralidade da forma que vocês quiserem. Posso usar a lateralidade andando ou só com um movimento. Só com o movimento, estou usando a minha lateral. Agora eu também tenho a junção, que é a diagonal. Quando é que a gente usa a diagonal? Twist.
twist. Mas antes de colocar no movimento, eu posso pedir para o aluno utilizar o braço, ó, lá na diagonal, volta, lá na diagonal, volta, diagonal trás, volta, diagonal trás, volta. Agora com o quadril, pensa em um X, tá? Leva o quadril na diagonal frente e leva o quadril na diagonal trás. Se vocês quiserem, é tudo é muito ilustrativo. Se vocês quiserem fazer um chão um X no chão para o aluno entender isso, é muito válido também. A Mahaila Hewa, ela lançou um produto que eu gostei bastante, até mandei para uma colega minha, uma amiga minha, esse produto que é o tapetinho mágico, né? Que eu achei sensacional, porque ela traz de uma forma mais lúdica o que a gente tenta falar, é isso que eu tô tentando mostrar pra vocês. É claro que esse pedacinho é só uma pincelada do que ela trouxe nesse produto dela, mas é um produto muito bom. Vamos um pouco mais à frente, passos com ativação muscular então. Encaixe e desencaixe, eu já mostrei pra vocês. Então, agora a gente vai começar a pegar os movimentos de dança do ventre, movimentos básicos, e depois eu peguei, eu acho que uns 2 ali, de movimentos mais combinados, tá? Porque pra quem não sabe, o alongamento lateral é um movimento combinado, tá? Mas a gente já vai chegar aí. Primeiro movimento, encaixe e desencaixe. Pra fazer o encaixe e desencaixe, você vai pedir pro seu aluno contrair glúteo, abdômen e adutores. De novo, glúteo, abdômen não é muito, tá? Porque senão cai a minha parte de cima. Eu penso na parte de baixo, não na de cima. Então, glúteo, parte interna das minhas coxas e abdômen. E eu vou pedir assim, contrai tudo ao mesmo tempo, mas sem mexer minha parte de cima. Aí, por isso que é muito importante a gente já ter passado por esses 3 níveis para ele entender que a parte de cima não mexe nem a parte de baixo. A parte do meu quadril, ela vai mexer para fazer esse movimento. Então tá, Maria, contrai glúteo, contrai abdômen e contrai parte interna, como se quisesse esmagar uma coxa contra a outra. Ela vai fazer isso aqui, ó. Retroversão, encaixe. Agora relaxa tudo como se quisesse empinar o bumbum para trás. Agora contrai glúteo, abdômen e parte interna. E agora relaxa. Vocês viram que o movimento de encaixe e desencaixe, ele está sendo feito. Só que ele está sendo feito com consciência corporal. Vamos um pouco mais à frente. Lateralização. Aqui eu já vou pegar... Eu vou pular um pouco a lateralização, porque eu quero a contração glútea. A contração glútea, muita gente chama de batida de quadril. Eu não chamo de batida de quadril, tá? Eu chamo de contração glútea porque quem faz esse movimento é o glúteo. Então, lembra que eu mostrei pra vocês de trabalhar o quê? Os 2 glúteos ao mesmo tempo e relaxa, né? Os 2 glúteos ao mesmo tempo e relaxa. Só que agora a gente vai pedir, pode até ser em forma de desafio pro seu aluno, assim, ó. Contrai só um glúteo. Só o glúteo da direita e volta. Contrai só o glúteo da direita e volta. Agora só o da esquerda e volta. Só o da esquerda e volta. Um e outro. Não pode mexer o joelho. Um e outro. Entendeu? Bota o joelho. Feito isso, flexiona um joelho. Deixa o joelho relaxado aqui. Cuida para não cair. Ativação do outro glúteo aqui. Tá? Enquanto um tá relaxado, lembra da contração, ativação e relaxamento. Aqui ele tá ativado e aqui ele tá relaxado. E agora eu vou trocar, eu vou esticar, eu vou estender esse meu joelho da direita, contraindo o meu glúteo. Relaxou. 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 Pronto, já consegui começar um outro movimento com esse meu aluno. Agora, entendido isso, eu vou começar no robozinho. O que é o robozinho? É a troca. É a troca. Só que é a troca com contração muscular. Então, eu tô aqui e eu vou trocar.
Então, o robozinho, ele é um outro movimento, que ele não é inicial. Ele é um movimento combinado. Um movimento combinado de uma depressão da minha crista ilíaca, baixar, com a contração glútea. E se vocês fizerem isso no corpo de vocês, vocês vão começar a reparar e a sentir que a nossa musculatura ela não age sozinha, como eu falei, em sinergia, combinada, junto com outras musculaturas. Quando a gente está fazendo, por exemplo, uma contração glútea, eu não tenho como, na hora de fazer essa minha contração glútea, contrair só o meu glúteo. Porque para estender o meu joelho, eu preciso da musculatura que faz essa extensão de joelho. E qual musculatura que é? Quadríceps. Então, na hora de eu fazer a minha contração glútea, eu vou pensar em glúteo e quadríceps. Contraindo. Relaxou. Contrai. Relaxa. Contrai. Certo? Então, eu tenho que entender. Porque se eu não falar para o meu aluno que ele tem que ativar glúteo e tem que ativar quadríceps, ele vai ficar só assim, ó. E olha o que vai acontecer com o outro lado. Reparem esse lado aqui. Eu não tenho ativação da minha musculatura de glúteo médio. E daqui a pouco vai começar a acontecer, se o seu aluno continuar na dança, vai acabar acontecendo bursite trocantérica. Certíssimo! Vamos para a lateralização. A lateralização é outro que eu gosto bastante de dar. Por quê? A lateralização, a gente trabalha principalmente músculo de oblíquo e quadrado lombar. Oblíquo, essa musculaturazinha aqui do lado, que a gente sempre gosta, né? Que fica com aquele sulquinho quando a gente faz academia. E o quadrado lombar. Eu já publiquei coisas sobre dele aqui, que é quem faz o nosso cambre. Então é ele quem faz a rotação e a inclinação do meu corpo. E lateralização. Então quando a gente está fazendo o alongamento lateral, eu trabalho primeiro um lado e volta. Não bota o joelho ainda. Porque se botar o joelho, é muito provável que seu aluno vai cair o quadril do lado oposto. Então, pensa que tem uma linha no meio do corpo de vocês e que essa linha pro lado, ele é um movimento. E volta. Ele é um movimento. E volta. É um movimento. E volta. O que pode acontecer? Isso. Lembra das 3 partes. Não mexe parte de cima. E volta. E volta. Certo? Entendeu isso? Afasta um pouco as pernas, pra gente ganhar um pouco mais desse espaço. Lado e meio. Lado e meio. Mary, eu posso fazer esse movimento sem ativação muscular correta? Posso. Então, você tem que pedir pro seu aluno. Quando chegar do lado, eu tenho a ativação do meu glúteo, para não rotar, porque se eu não ativar, eu roto. A ativação do meu glúteo, a ativação do meu oblíquo, quadrado lombar e principalmente quadríceps. Então façam esses movimentos aí e sintam isso. Sinta qual musculatura está sendo ativada para este movimento ali acontecer. Volta meio. Lado e volta meio. Entendeu? Lado, lado, lado e lado. Aí sim a gente tem um movimento combinado. Então, é uma coisa que eu falo, sempre quando começar a ficar muito difícil o entendimento do seu aluno para determinado movimento, eu gosto de pensar assim, é uma coisa minha. Sempre quando o aluno não tá entendendo, eu acho que o problema sou eu, tá? Porque eu não estou me fazendo entender. E às vezes, realmente, a gente não se faz entender para todo tipo de público. Às vezes as pessoas entendem de uma certa maneira, outras de outra. Por isso que o espelho, por exemplo, dentro de sala de aula é um horror. Eu sei que é uma coisa muito usada dentro de estúdios de dança, mas o espelho mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque a gente tem muito mais cópia de movimento do que entendimento de movimento.
É claro que pra gente trabalhar uma coreografia e tudo mais, uma sequência, até sequência não precisa, viu? Mas trabalhar uma coreografia e tudo mais, o espelho ele é muito necessário. Mas tira o espelho e trabalha com o seu aluno a consciência corporal e não cópia de movimento, porque ele vai ficar muito mais independente para dançar como ele quiser, da maneira que ele quiser e sem prejudicar o corpo. Por isso que vou pegar um exemplo muito legal aqui, muito palpável, para quem é já do mundo da dança do ventre, de uma bailarina que tem uma consciência corporal espetacular. Vocês conhecem a Alla Kushner? Eu acho que ela é russa-ucraniana, eu acho que é russa, né? Alguém me confirma aí. Vou até abrir os comentários aqui, a gente já tá acabando, tá? A Alla Kushner, ela tem uma consciência corporal muito boa. Sabe aquele flutter que a gente faz? Eu não gosto muito de fazer porque eu tenho, como é que chama? Refluxo. Então eu não gosto muito de fazer. Mas a Alla Kushner, ela tem uma consciência corporal muito boa. Por quê? Porque ela consegue fazer esse movimento. Uma vez eu fiz um workshop dela que ela estava ensinando a fazer esse movimento, né? Ela pediu até pra gente colocar a mão na barriga dela e ela fazer esse flutter. E como é que ela conseguiu fazer isso? Ela consegue fazer isso justamente porque ela tem essa consciência corporal do que faz esta região mexer. Ela sabe que tipo de musculatura, qual a musculatura que faz cada tipo determinado de movimento. Então, quando o seu aluno ele acaba ficando independente para saber o que ele pode, o que ele não pode fazer através da musculatura, ele tá aí, ele pode até criar movimento. Esses dias o meu namorado ele olhou pra mim e falou assim: como é que se cria um movimento na dança do ventre? Eu, bom, se criando? Ele, tu não poderia criar um movimento? Eu falei, poderia. Ele, e como é que se faz pra criar movimento? Aí eu falei pra ele, olha, Léo, tu precisa entender o que o teu corpo faz. Nada mais tu precisa entender o que cada musculatura faz no teu corpo. Assim tu pode criar movimento sem problema nenhum, desde que tu faça isso com consciência. Gente, eu tenho um aviso pra vocês. Eu tenho um aviso muito importante, muito importante, muito importante. Tava chegando no final da live, mas eu não posso esquecer. É o seguinte, hoje é quinta, né? Até semana que vem, eu tenho uma novidade. Até semana que vem. Eu vou falar, não vou pedir, porque aqui eu não peço nada, né? Vocês façam o que vocês quiserem. Mas é o seguinte, eu tenho uma novidade muito importante, que vai ser divulgada na semana que vem. Pra vocês que gostam de dança do ventre, pra vocês que gostam de consciência corporal, de musculatura. Não posso dar muito spoiler. A única coisa que eu vou falar é o seguinte: preparem o coração de vocês para a semana que vem. Porque semana que vem eu tenho uma super novidade pra vocês. Uma novidade que vocês vão gostar muito. Tô muito feliz. Então aguardem as cenas dos próximos capítulos para o meu Instagram aqui e na semana que vem. Certo? Pessoal, assim me despeço de vocês. Deixa eu voltar aqui. Assim me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live aula hoje. Deixa eu ver, adorei a live. Obrigada, Vivi, obrigada, Lê, pessoal, todos que estavam aí comigo assistindo. Agradeço de coração todo mundo que ficou até o final. Espero que tenha sido muito produtivo pra vocês, como foi pra mim, certo? Muito obrigada e até terça-feira.